Todo jogo começa muito antes do apito. Existe um momento em que as luzes se acendem. O campo está diante dos olhos e você entende que não veio apenas para assistir. Na vida com Deus também é assim. Cristo nos chama para uma vida que se move, uma vida que serve, que obedece, que assume responsabilidade e coloca em prática aquilo que recebeu. Nem sempre o caminho será o mesmo. Às vezes, será preciso aprender. Em outras, recomeçar. Haverá momentos de preparo, de espera e também de decisão. Mas o chamado permanece. Deus preparou boas obras para que nós as praticássemos. Por isso, a pergunta não é se existe um lugar para você. É o que você fará quando chegar a hora de entrar. Todo discípulo tem onde jogar. Em campo. E hoje nós iremos falar sobre o discípulo posicionado. Deus não errou no seu posto. Deus não errou no seu posto. Ele colocou você exatamente onde você precisa estar. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. A frase com a qual começo a mensagem de hoje é a seguinte: você não está em campo para ocupar o lugar de todo mundo. Você está em campo para ocupar o seu lugar. A questão é, qual é o seu lugar? Qual é o seu lugar no grande plano de Deus nesta cidade de São Luís? Porque fomos plantados nessa cidade que tem todos os seus defeitos e as suas qualidades. E temos um papel na redenção desta cidade de São Luís. Então, a pergunta com a qual começo é: você não está em campo para ocupar o lugar de todo mundo, você está para ocupar o seu lugar. E eu pergunto para você, e eu quero compartilhar algo que é a minha experiência. Às vezes eu entrei, até enquanto sou pastor, mas antes de ser pastor eu entrava na igreja e às vezes eu olhava para o meu pai, que era pastor também, e eu olhava para ele e eu dizia assim: rapaz, eu nunca vou conseguir fazer o que meu pai faz. Eu nunca vou conseguir fazer do jeito que ele faz. E aquilo me sobrecarregava meus pensamentos. Talvez você já passou por essa experiência. Você olha alguém liderando louvor, você olha alguém pregando, ou dando testemunho firme na frente de todo mundo, e você conclui, muitas vezes, sem nem perceber, que você nunca vai conseguir fazer aquilo daquela forma. Que às vezes você também pensa que só serve a Deus aqueles que estão na plataforma, ou então aqueles que fazem algum trabalho na igreja. Eu não sei quantos de vocês já pensaram nisso. Eu já pensei nisso muitas vezes, que às vezes só é servir a Deus o palco, ou a plataforma, ou o púlpito, ou então só é servir a Deus o microfone, ou então só é servir a Deus aqueles que aparecem. Inclusive, venha na noite do voluntário, você que é voluntário, porque você vai receber a mais nova camisa do voluntário, a blusa do voluntário nova, da temporada nova, e também você vai receber o seu novo crachá. E é excelente, eu amo que todos os voluntários estejam com a sua maravilhosa blusa. A gente fez um design novo agora, a gente está com um fornecedor novo, e vai ser uma camisa de muita qualidade e um crachá com um design totalmente novo, porque nós queremos honrar os voluntários, e é uma coisa maravilhosa quando você aparece com a sua roupa nova. Mas muitas vezes nós somos levados a acreditar que servir a Deus é só ter a camisa do voluntário, ou então é só ser visto, estar no púlpito, estar na plataforma. E você pensa que pelo fato de que às vezes você não está servindo dessa forma, às vezes você pensa que não tem lugar para você na igreja, ou então não tem lugar para você no campo de atuação de Deus, para a cidade, para o mundo. Quando nós falamos de serviço, nós estamos falando de como Deus pode te usar para fazer a obra dele e avançar o reino dele no mundo. Quando nós falamos de contribuição, nós estamos falando como é que você pode ser usado com os seus recursos para avançar o reino de Deus no mundo. Ou seja, tudo é sobre qual é a minha parte, qual é o meu trabalho.
E muitas vezes, porque você não tem um microfone, porque você não tem um palco, às vezes você pode pensar que isso não é serviço. Gente, isso não é humildade. Algumas pessoas podem pensar assim: não, mas eu sou humilde, eu prefiro ficar aqui na minha. Mas isso não é humildade. Isso é um diagnóstico errado. E se você tem um diagnóstico errado, você não vai conseguir tratar este problema ou esta concepção errada da forma correta. E aqui eu queria jogar essa responsabilidade de raciocínio e reflexão para você. Eu quero compartilhar esse pensamento junto com você. Quantos de vocês já mediram o valor de vocês pela função que vocês desempenham? Irmãos, todos nós, eu acredito que já fizemos isso em algum momento. Às vezes nós achamos que o nosso valor está na nossa função. Se nós fazemos algo, nós temos esse valor. Se nós não fazemos, o valor vai embora. E isso é automático, gente. Por quê? Porque nós vivemos em uma cultura que só reconhece o que é visível, que só serve a Deus, falando do contexto de igreja, só serve a Deus aquele que está no palco, aquele que está no microfone, aquele que tem um dom que aparece. Quantos foram abençoados pelo louvor hoje? Digam amém. E a gente canta: se quiseres me usar, eu estou aqui sendo guiado por uma banda maravilhosa, por cantores muito bem afinados, uma coisa extraordinária. Tentamos ser excelentes em todas as áreas, porque excelência honra a Deus e inspira as pessoas. Mas não é só Edrei, não é só Cris e Dani e Salomão tocando aqui com os seus músculos, né? E ele é forte assim, ele toca a bateria dele, pá, pá, pá. E não é só Daniel com seu cabelo sedoso, não é só eles que estão servindo a Deus. Como eu sou abençoado, por exemplo, por uma pessoa que talvez vocês nem perceberam hoje, que são sentinelas, que são os irmãos sentinelas, né? Que hoje é Josélia e Valdson. Isso é porque eles ainda não estão com a camisa do voluntário deles, mas eles vão ter a camisa do voluntário deles, e aí vocês vão poder prestar atenção mais neles. Mas às vezes vocês não percebem os sentinelas que estão cobrindo a celebração de intercessão, para que Deus abençoe o seu povo, encoraje você. Eles estão orando por você, eles estão olhando para vocês e orando por vocês, e às vezes ninguém repara que eles estão ali, mas todos devem ter honra, porque todos têm a sua função. Mas nós vivemos em um tempo em que só tem função quem aparece. O problema é que esse tipo de pensamento vai produzir, sabe o que, gente? Dois tipos de pessoa. Um tipo de pessoa é aquela que se acha pequena demais. Ah, eu sou tão pequeno, eu não sei cantar que nem Edrei canta, eu não sei falar que nem o pastor Rick, ou não sei fazer as coisas que o pessoal faz ali na mídia, fazer vídeo, editar vídeo. Olha como eu sou abençoado também pelo o pessoal da mídia, está trabalhando tanto, mas tanto. Meus irmãos, esses designs que vocês veem aqui, né? Bota lá, Vinícius, para mim o design da blusa. Qualquer design desses aí que o pessoal fez, gente, isso aqui dá muito trabalho para fazer. É um trabalho artesanal. Você trabalha letra por letra, cria uma arte original. É um trabalho de artista, né? Lorena está dormindo pouco essas semanas, que acaba por ser também a minha esposa e a design. Ela estava comendo hoje com o computador do lado. É muito trabalho o tempo todo, e eu sou abençoado por tudo isso. E às vezes a gente acha que a gente nunca vai ser igual a essas pessoas, e por isso a gente acha que a gente não vale nada. Muitas pessoas pensam assim. Quem entende o que eu estou falando aqui? Não é isso? Às vezes as pessoas pensam dessa forma. Mas existe outro tipo de pessoa. Se por um lado tem aquelas pessoas que acham que são pequenas demais, tem as outras pessoas que se acham grande demais e acham que pode servir sozinho. Você deve conhecer alguém assim também. Olha como eu sou, né? Olha como eu sou fatal. Olha como eu prego bem, olha como eu sou incrível, olha o meu cabelo, como ele é fixado, e o penteado é incrível, e ele é sedoso e macio. Olha como a minha impostação de voz é uma coisa extraordinária. Aleluias me, né? Aleluias me. E a gente acha que a gente dispensa as outras pessoas, porque a gente acha que a gente não precisa dos outros. A visão de que só serve a Deus quem aparece produz essas duas distorções.
Por um lado, quem se acha pequeno demais, porque você só serve se você aparece. E do outro lado, aqueles que acham que não precisam de ninguém, porque se eu apareço bastante, eu estou servindo a Deus. Essas duas visões são visões distorcidas do serviço a Deus. E nós, enquanto discípulos de Jesus, devemos rejeitar esta visão. Paulo, o apóstolo de Jesus, vai nos dar uma resposta para como nós devemos ver a questão da nossa função na igreja, e não só na igreja, porque a igreja ela é o instrumento redentor de Deus no mundo, mas no reino de Deus, onde a igreja constrói, ou que a igreja constrói. Quantos entendem? Digam amém. Então o que o apóstolo Paulo vai dizer? Ora, ele vai escrever uma carta, porque é isso que Paulo, o apóstolo, faz, e ele vai então nos instruir nas escrituras. Então eu peço que você abra sua Bíblia agora, e nós iremos para a palavra. Nós iremos para a palavra. A palavra de Deus vai dizer lá em 1 aos Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao verso 27. E nós iremos ler juntos. Deixa eu só ver se eu consigo botar esse ventilador para mim. Só mais um pouquinho. Obrigado. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios. O que são gentios, irmãos? São aquelas pessoas que não eram judias, não faziam parte do povo judeu. Os judeus são judeus e os gentios são aqueles que não eram judeus. Então, alguns são judeus e outros não. Alguns são escravos e outros livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte. Preste atenção nisso aqui. O corpo não é feito de uma só parte. Mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz: não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso, por isso, deixa de ser parte do corpo? E ele continua: e se a orelha diz: não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se todo o corpo fosse olho, como vocês ouviriam? E se todo o corpo fosse orelha, como vocês sentiriam o cheiro de algo? Mas o nosso corpo tem muitas partes, diz o apóstolo Paulo, e Deus colocou cada uma delas como Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. Vocês são partes diferentes, distintas, sortidas de um só corpo. Mas o nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. Olha que coisa extraordinária. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Se todos nós fôssemos orelha, se todos nós fôssemos somente olho, ou antebraço, ou cotovelo. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés: eu não preciso de você. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias, e as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Entendedores entenderão. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. É por isso que os sentinelas me abençoam tanto. É por isso que eu amo os sentinelas, porque às vezes a gente esquece do trabalho deles, e eles estão orando por cada um de vocês.
Valdson está orando, hoje a Josélia está orando, e aí depois tem as escalas, e eles estão orando, e a gente não lembra que eles existem, mas eles estão orando, eles estão servindo, eles estão escalados. Da mesma forma, o pessoal que recebe os carros, esses aí são até meio estrelas, né? E com razão, porque eles são muito importantes, eles recebem os nossos carros, guardam os nossos carros, mas às vezes a gente esquece deles. O pessoal que trabalha no administrativo, todos eles são muito importantes. Todos eles são muito importantes. E aqui eu continuo, né? 24. Enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial, Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo. Aleluia! Todos vocês são o corpo de Cristo. Diga para a pessoa que está do seu lado: você faz parte do corpo de Cristo. Diga assim para ela: se alegre. Aleluia! Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte dele. Dele quem? Todos nós somos parte de Cristo, gente. É isso que ele está dizendo. Então vamos continuando. Paulo não escreve isso do nada. Para quem que Paulo está escrevendo aqui? Gente, Corinto era uma igreja muito complicada. Muito complicada. Às vezes a gente quer, né, que as pessoas mais talentosas trabalhem na igreja, trabalhem com seus dons e talentos, servindo ao Senhor, construindo o reino de Deus, mas todo lugar que tem gente muito talentosa, sempre vai ter muito problema. A igreja de Corinto era uma igreja efusiva em dons e talentos, era uma igreja muito talentosa, com pessoas muito capacitadas, pessoas de alta estirpe dentro da sociedade de Corinto, eram pessoas ricas, alto funcionalismo público, aristocratas e empresários, mas eram pessoas muito problemáticas e cheias de pecado. Paulo então vai dizer para essa igreja que tem gente querendo ser demais e tem outras pessoas que se anulam achando que não tem espaço e que não são importantes. Paulo está dizendo para essa igreja. Para quem que Paulo está escrevendo essa carta de 1 Coríntios e esse texto que a gente acabou de ler? Para uma igreja em que algumas pessoas queriam ser mais que outras e outras pessoas achavam que não eram importantes. Paulo então está corrigindo a igreja de Corinto para dizer que as coisas não são assim. No reino de Deus, todo discípulo tem onde jogar. No corpo de Cristo, todo discípulo tem onde jogar. Nós estamos fazendo o projeto do Rafá, a reestruturação, e nós iremos fazer um lançamento do projeto social Rafá. Meus irmãos, todos vocês, e eu digo com toda certeza, todos vocês aqui vão ter lugar para trabalhar, se assim quiserem, e se assim quiserem ser usados por Deus. Nós vamos fazer um evento para lançar o projeto Rafá, a reestruturação do projeto Rafá. Nós estamos trabalhando nas frentes, tem uma frente social, tem uma frente de empreendedorismo, tem uma frente ali de educação financeira, tem uma frente de cidadania, tem uma frente de saúde. Então você que era da área da saúde pode trabalhar como voluntário ali também. Todo mundo tem onde trabalhar, gente. Não importa se você não sabe cantar, o que importa é, você tem disposição para ser corpo, para fazer parte do corpo? Preste atenção nisso. Então, Paulo vai dizer duas coisas interessantes aqui. Primeiro, Paulo ele vai dar uma orientação para a igreja de Corinto com uma imagem que ninguém consegue argumentar contra, que é o corpo. Paulo vai falar do corpo. O corpo é importante. O primeiro alvo do texto é o pé e a orelha. Eles se acham pequenos demais. Não é isso? Não é isso que o texto diz? O pé e a orelha. Eles se acham pequenos demais. E o outro é o olho e a cabeça, que eles se acham importantes demais. Percebe? Primeiro, o pé e a orelha. Eu sou muito pequeno, eu não tenho importância. E o outro é o olho e a cabeça. Eu não preciso, eu vou precisar
da canela, eu vou precisar das outras partes, eu não preciso de você. Então Paulo vai usar essas duas ilustrações para dizer que existem pessoas que se excluem do trabalho de Deus, porque se acham pequenas demais, e existem pessoas que se acham melhores, e as duas são distorções que nós precisamos rejeitar. Quantos entendem isso? Nós precisamos rejeitar as distorções. Nós não podemos achar, em outras palavras, que somos melhores que os outros. Meus irmãos, isso é cristianismo, ABC do cristianismo. Ninguém é melhor do que ninguém. É por isso que nós só somos cristãos, porque fomos salvos pelas obras, irmãos. É isso que diz a Bíblia? É isso que diz a Bíblia? Nós somos salvos pelas obras, sim ou não? Nós somos salvos pela graça. Nós recebemos um presente de Deus, e não de obras, para que nenhum de nós venha se gabar, se gloriar. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, gente, vamos lá. Vamos para a primeira virada do texto e vamos ver o que diz. Vamos lá, versículo 12. O corpo humano tem muitas partes, algumas delas, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece em relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, outros gentios, alguns escravos, outros livres, mas todos nós somos batizados em um só Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito só de uma parte, mas de muitas partes diferentes. Eu leio novamente aqui: se o pé diz, não sou parte do corpo porque sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo também? E se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como vocês sentiriam o cheiro? Mas nosso corpo tem muitas partes. Preste atenção, palavra-chave, expressão-chave. E Deus, vamos lá ler junto, 1, 2, 3. E Deus colocou cada uma delas onde quis. Deus colocou cada uma delas onde quis. Agora a pergunta que eu faço para você nessa noite é: onde Deus quis te colocar? Ele já deve ter dito isso para você. Ele já deve ter chamado você. Ele já deve ter te mostrado quais são seus dons, seus talentos. Em campo, todo discípulo tem onde trabalhar. Todo discípulo tem onde se doar. Todo discípulo tem onde se gastar na obra de Deus. Os discípulos têm onde trabalhar. E se você é um discípulo, você tem o seu lugar. Se você é um discípulo de Jesus, o que você sabe fazer é para a glória de Deus. E Ele te muniu com dons e talentos, mas não para ser problemático como era a igreja de Corinto, porque era problema demais, irmãos, era muito pecado, muita confusão. Eu não sei se eu aguentaria ser pastor da igreja de Corinto. Eu ia coringar, não é isso? Como diz o jovem hoje em dia, eu ia coringar, era muito problema. Então, repara no sujeito da frase que Paulo está dizendo aqui. Não é cada um escolhe o seu lugar. Você escolheu o seu lugar na igreja? É você que escolhe, irmãos? Sim ou não? Quem é que escolhe? Deus escolhe, não é isso? A posição de cada parte não é uma conquista. Eu consegui porque eu sou bom. Não, Deus te deu como um presente. Deus te deu como um presente. É uma decisão de Deus, e isso significa que a sua posição na igreja não depende. E aqui eu não vou usar só a igreja, porque às vezes eu acho que soa muito clichê. Eu sou da igreja. Lembra que eu odeio essa expressão, né? Eu odeio assim, eu vou explicar para você porque eu não gosto dessa expressão. É porque ela desconsidera que não basta ser da igreja. Você tem que ser um discípulo de Jesus. Você tem que amar Jesus. No discipulado hoje de manhã, quem está no discipulado hoje de manhã? Amém? Diga amém. Tem muita gente, glória a Deus. Nós aprendemos que conversão é afeição, não é isso? Conversão é afeição e emoção. Quando você se converte, as suas afeições são convertidas, e aquilo que você não gostava, você passa a gostar. Agora, neste exato momento, que horas são agora? São 19h20, 7h20 da noite. Bem ali na Rua 3, no Planalto Pingão, tem 30 papudinhos bebendo uma cerveja, e eles estão falando as maiores atrocidades neste exato momento, falando sobre tudo que você possa imaginar. Se você chamar eles para vir para a igreja, eles não vão querer vir, porque eles odeiam a igreja, eles odeiam a reverência, eles são homens profanos, eles odeiam a reverência, eles odeiam o nosso falar espiritual, eles odeiam tudo isso. Por quê? Porque
conversão é afeição. Quando Deus converte você, você passa a amar as coisas de Deus. E quando você não é convertido, você odeia as coisas de Deus e ama as coisas do mundo. Simples assim. Conversão é afeição e emoção. Todos lembram aqui. Então, vamos lá, continuando. A sua posição no reino de Deus, usando uma linguagem que eu gosto mais, a sua posição no grande plano de Deus, o seu trabalho no grande plano de Deus para o mundo, para redimir São Luís do Maranhão, que tanto precisa da graça de Deus. Eu amo essa cidade, eu gosto muito dessa cidade. Algumas pessoas podem não gostar e dizem: se eu mudasse de cidade eu ia achar melhor. Meus irmãos, eu digo para você, eu já visitei quase todos os estados, do Brasil pelo menos. Visitei as capitais, e nada é como a sua casa. Nada é tão bom quanto a sua casa, quanto a cidade que lhe acolheu, que lhe abraçou, e a cidade que você se sente bem. Então nós temos trabalho a fazer aqui, e isso não depende do seu talento, ou de você merecer um lugar melhor no plano de Deus, mas se fosse mérito, o texto ia dizer o quê? Cada um conquistou o seu lugar, não é isso que o texto ia dizer? Mas é isso que o texto diz, gente? Não, olha o que o texto vai dizer: mas o nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. Então, onde você está, glorifique a Deus, por fazer parte do plano dEle para esse mundo, para essa cidade. Glorifique a Deus. E aqui eu vou falar um pouco de vocação. Qual é a sua vocação? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: qual é a sua vocação? Qual é a sua vocação? Não é qual é a sua profissão, eu estou perguntando qual é a sua vocação. A vocação é aquele lugar onde você trabalha sem ser pelo dinheiro. É aquele lugar onde você se sente bem. É aquele lugar onde você se sente transbordante de satisfação porque você está servindo alguém. Essa é a sua vocação. É aquele lugar especial que Deus chamou você para fazer a diferença. E muitas pessoas estão morrendo porque não dão lugar para a sua vocação. Elas só pensam em ganhar dinheiro. E muitas vezes o lugar onde está o seu dinheiro não é o lugar da sua vocação. E eu não estou dizendo que uma coisa tenha que anular a outra. Eu só estou dizendo que o propósito de Deus para você está na sua vocação. Se você conseguir ganhar dinheiro com a sua vocação, melhor ainda. Mas uma coisa não exclui a outra. Qual é a sua vocação? A sua vocação é o lugar onde Deus determinou que você esteja, para servir e ser útil, e ser usado para avançar o reino dele e para fazer parte do grande plano de Deus para o mundo. Logo, se Deus coloca você, preste atenção nisso, se Deus coloca você onde Ele quer, e não é pelo seu mérito, e não é porque você é bom, ou não é porque você é ruim, se não é pelo que você faz, e nem pelo que você deixa de fazer, mas porque Ele te escolheu, logo, sabe o que isso significa, gente? Você não precisa provar para ninguém por que você está ali. Irmãos, a igreja não é empresa. Igreja não é um mundo corporativo. A igreja é um hospital, não é um hospício. A igreja é um hospital, onde todas as pessoas com todos os seus problemas, todas as suas falhas são recebidas por Jesus, são curadas por Jesus e recebem um lugar para trabalhar. É por isso que na nossa conferência Bereanos 2026, que tem por tema Horizonte, todos vocês vão participar. Quantos de vocês que não, às vezes, têm uma aptidão para o canto, quantos de vocês já quiseram cantar em um coral? Pois eu digo para você, nessa conferência você vai poder cantar no coral da igreja. Porque tem um lugar para você aqui e tem lugar para você em outro lugar também, mas eu quero que você cante, eu quero que você se sinta parte de alguma coisa. Sabe por que a igreja evangélica ela está crescendo no Brasil? É porque aqui todo mundo tem seu lugar, todo mundo tem oportunidade.
As pessoas aí na política que dizem que, que são pelos pobres, odeiam pobre, não gostam de gente pobre. E eu não quero que você seja pobre, mas eu também não vou te discriminar porque se você é pobre. Pelo contrário, eu acho que eu posso aprender com você. Eu acho que eu posso te ensinar alguma coisa e ser útil para você, e o meu desejo é servir você. É por isso que as igrejas evangélicas, elas crescem na periferia, porque a pessoa que não tem instrução na igreja evangélica, ela já acha um amigo. Se ela está desempregada, o irmão já oferece um emprego para ela. Às vezes já indica para alguém que pode ter um emprego. Na igreja evangélica você canta no coral, você se sente útil. Enquanto que se você fosse para o mundo corporativo ou para o mercado de trabalho agressivo, você só é o que você tem ou o que você sabe. E aqui na igreja você é aquilo que Jesus disse que você é. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que nós queremos na igreja? Que todos participem, porque é isso que a Bíblia está dizendo. Você tem seu espaço aqui, você tem seu lugar aqui. E nós queremos que você se sinta parte disso, porque Deus quer que você se sinta parte disso. Agora, em segundo lugar, vamos para o segundo movimento do texto. Olha o que diz o texto: o critério inverso da honra. No mundo, só recebe honra quem tem dinheiro. No mundo, só recebe honra quem faz alguma coisa grande, e que recebe aplausos, e que é ovacionado e muito admirado. No reino de Deus não funciona assim. Vamos ver o que diz o texto. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. Olha o que diz a música, baseado nesse texto: eu preciso de você, você precisa de mim. Como é que é a música? Não tem um passinho, Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até... Ainda tem isso aqui, o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Quem lembra dessa música? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Logo, olha o que o texto está dizendo, crente. As partes mais fracas, as que parecem mais fracas, são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que mais tratamos com atenção. Irmão, eu vou dar um exemplo aqui extremo, mas que não vai ser um exemplo profano, mas eu vou dar esse exemplo para você. Quantos aqui já tiveram prisão de ventre? É bom ou é ruim, irmãos, ter prisão de ventre? É horrível, Mas às vezes é uma área do seu corpo que você... você é desonroso aquilo ali, mas você tem que tratar com atenção, porque senão você morre, literalmente, você morre, você tem uma infecção e morre. Não estou dizendo que os irmãos aqui da igreja são isso, só estou dando uma ilustração para dizer que aquilo que a gente considera, Deus não considera isso, mas às vezes a gente considera as partes menores como menos importantes. Não, meus irmãos, todos vocês têm lugar no plano de Deus, e todos vocês, e aqui eu digo para você que talvez você quer sabedoria de Deus para a tua vida, você pode se achar menos importante, mas no reino de Deus, você é digno de honra, pelo que Jesus fez por você. Você pode estar numa função que não é a maior da igreja, mas no reino de Deus você é muito importante e digno de honra. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o poder redentor da igreja e do reino de Deus. A gente acha que quanto mais visível, mais importante, quanto mais aparece no púlpito, mais espiritual. Não, Paulo diz o contrário. Deus concede mais honra para as partes que recebem menos atenção. Sabe por quê? Porque as partes que estão escondidas, sem elas o corpo não funciona. E a mesma coisa na sociedade. As instituições que menos recebem mídia são as que mais fazem pela sociedade. Aquelas instituições que não recebem uma matéria no jornal são as que vão para o sistema penitenciário, são as que vão ajudar os pobres, fazer um trabalho de cidadania. E na igreja a mesma coisa, no ministério. Mais uma vez eu lembro, os sentinelas estão orando por nós,
Ou então o pessoal que vai para a intercessão, que é uma porcentagem menor da igreja. Essas pessoas são dignas de honra, porque sem eles a igreja para. Sem eles a igreja não funciona. E aqui eu digo também da questão financeira. Às vezes a pessoa pensa, pastor, mas a minha oferta é tão pequena. E aqui não é sobre dinheiro, é sobre dizer que sem você a igreja não acontece. Sem a sua contribuição, por mais insignificante que às vezes você acha que a oferta é, nenhuma oferta é insignificante. A igreja só acontece, os compromissos só são honrados financeiramente, porque todos, do menor até o maior, contribuem na obra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui eu continuo, a terceira virada do texto e última virada do texto é a cabeça do corpo. Quem é a cabeça do corpo? Vamos ler juntos o versículo 27, no 3, vamos lá? 1, 2, 3, juntos, todos vocês, vamos lá, está fraco, vamos lá, precisamos de todos juntos aqui, vamos lá no 3, 1, 2, 3, juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é a parte dele. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. O texto não termina dizendo, vocês são um grupo bem organizado, não é um grupo organizado, não, a Bíblia diz, vocês são o corpo de Cristo. Não é um grupo organizado, é um todo bem acabado, é bem junto, amalgamado. É um purê de batata, onde todas as batatas são misturadas, são juntadas ao ponto de ser indistinguível uma batata para outra. Vocês são um purê de batata. E vocês são o corpo de Cristo. Logo, se nós somos o corpo de Cristo, todo corpo precisa de uma cabeça, sim ou não? Se um corpo não tem cabeça, ele é disfuncional e morto. Logo, quem é o cabeça do nosso corpo? Jesus é o cabeça. Aleluia. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. E o que Jesus fez quando ele estava na posição mais alta desse corpo? Ele se ajoelhou. Jesus sendo cabeça se ajoelhou. Jesus sendo cabeça se humilhou. Jesus sendo cabeça do corpo, meu esboço foi embora, os levantes, né, irmãos? Que coisa. Jesus sendo cabeça do corpo, Jesus sendo cabeça do corpo, ele se esvaziou a si mesmo e morreu uma morte de cruz. João capítulo 13 nos diz que Jesus sendo cabeça, se ajoelhou e lavou os pés dos discípulos. A cabeça se abaixou para lavar os pés. A cabeça se abaixou para servir os pés. E se a parte mais alta do corpo serviu a parte mais baixa, nenhuma posição dentro deste corpo você pode considerar boa demais para não servir, e nem pequena demais para não se importar. Você não é grande demais e você não é pequeno demais. Você é o corpo de Cristo, e dentro deste corpo todos têm sua função. Todos têm a sua função. Você não está perto. Isso aqui não é uma empresa. Você faz parte de um corpo. E o cabeça, o seu cabeça, que é Cristo Jesus, ele se ajoelhou. A cabeça se ajoelhou para lavar os pés. Você não está em campo para ocupar um lugar de todo mundo. Você está em campo para ocupar o seu lugar. E aqui eu faço 3 perguntas. Em primeiro lugar, será que você se acha pequeno demais? Eu estou voltando essa discussão para você. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você se considera pequeno demais? Eu estou falando agora com aquelas pessoas que se acham pequenas demais ou que não sabem o que fazer. Saiba, você tem o que fazer. Às vezes não é na sua área, mas em uma área que a igreja está precisando. Pergunte para o seu líder. Pergunte para o seu líder de grupo. A conferência está chegando. Pergunte onde você pode servir. O musical de Natal está chegando. Pergunte onde você pode servir. Não é isso? Precisamos servir no musical de Natal. Depois que tiver o recesso no ano de 2027,
Logo no início do ano, nós temos a Quaresma, que é a campanha de 40 dias, e nós temos a cantata de Páscoa, o musical de Páscoa. Pergunte onde você pode servir também. Pergunte onde você pode servir no grupo. Pergunte onde você pode servir na cozinha em CPB. Em um dos ministérios, nós temos aqui 8 Bereias na igreja. Bereia Kids, Bereia Adoração, Bereia Criativo, Bereia Amor e Cuidado, Bereia Bem-Estar, Bereia Conexão, acho que eram só 6, né? Bereia Sentinela é 7. Em algum momento a gente vai criar o 8º, porque toda hora nasce uma nova oportunidade para você servir. Onde você pode servir? Está chegando o projeto Rafá, Bereia Rafá. Onde você pode servir? No social. Na frente de educação? Na frente de saúde? Na frente de consultoria jurídica? Deus colocou no meu coração. Eu quero ajudar empreendedores a se planejar na sua questão tributária. É a minha especialidade. É o que eu posso fazer. Ajudar numa consultoria jurídica, pro bono, de graça. Não quero ganhar nenhum dinheiro. Quero servir a cidade. O que você pode fazer? Todos têm o seu lugar no time de Deus. Use sua profissão, use os seus dons e use os seus talentos. Então, essa é a palavra para aqueles que se acham pequenos. Agora eu vou falar para os que se acham grandes demais. Será que você se acha melhor do que os outros? Será que você se acha que você não precisa de ajuda? Será que você, com o olho, diz que não precisa dos pés? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite. Será que você se acha melhor, que você faz as coisas mais rápido e não precisa de outra pessoa para te ajudar? Terceira e última pergunta, e aqui eu estou jogando esse desafio para nós aqui. Existe uma necessidade real na igreja hoje, que você já enxergou? Preste atenção, existe alguma necessidade real na igreja hoje, que você já enxergou? Deus já falou com você, mas você ainda não se apresentou para ajudar, porque você acha que tem alguém melhor? Ou então você acha que outra pessoa tem que fazer? Vou repetir, a terceira pergunta é muito importante. Existe uma necessidade real na igreja hoje, que você já percebeu, Deus já falou com você, mas você ainda não se apresentou para trabalhar, porque você está esperando alguém mais aparecer, alguém melhor na sua cabeça. Saiba, não espere se sentir pronto. Não espere se sentir pronto. Comece agora, comece hoje. Por quê? Porque no time de Jesus, Deus não errou no teu lugar. Deus colocou exatamente onde você precisa estar. E se você não está fazendo nada, é porque você ainda não foi para a posição que Deus te colocou. Todos no time de Jesus, no campo de Jesus, todos que são discípulos, todo discípulo tem onde jogar. Todo discípulo tem onde jogar. Nós estamos precisando de voluntários para o Bereia Kids. Pastor, eu quero servir. Eu não sei muita coisa, mas eu quero servir, eu tenho vontade de ajudar. Nós precisamos de voluntários para a parte do som. Nós ainda não temos esse voluntário para servir. E pastor, eu não sei nada de som. A gente ensina, a gente tem os melhores profissionais de som. Eu tenho contato com os melhores profissionais da cidade para te ensinar. Se você quer aprender alguma coisa, nós precisamos de voluntários nos musicais da igreja. Precisamos de figurantes. Pastor, o que é um figurante? Eles não fazem nada, eles só vestem a roupa e vêm e participam, ainda recebem um lanche. Glória a Deus por isso. Nós precisamos de advogados, nós precisamos de comerciantes, nós precisamos de dentistas, nós precisamos de médicos. Cadê o Azaf? Manda um alô para Azaf aí, que eu espero que ele volte logo para servir aqui na igreja. Ele foi virar médico lá em Imperatriz, e aí ele está se formando agora. Precisamos de médicos, precisamos de gestores, pedagogos, precisamos de criativos, gente para tirar foto. Cadê o pessoal que tira foto? Oséias, cadê você, Oséias? Porque o Oséias tira umas fotos boas, né? O pessoal gosta das fotos do Oséias, né? Mas que ele disse assim, não, mas que Deus está trabalhando. Que trabalhando o quê, senhor? Bora servir, negócio de trabalhando. Tu que tem que trabalhar, está trabalhando pouco. O que mais que a gente está precisando?
tantas coisas. Nós precisamos de gestores financeiros. A Cristiane está precisando de um auxiliar administrativo para ajudar nas finanças da igreja, nas coisas da igreja. Nós estamos precisando de gente para trabalhar. É muita coisa. A gente quer alugar o espaço aqui do lado. A gente precisa de dinheiro. Se você tem dinheiro, contribua nessa obra. A gente quer alugar aqui para botar as crianças para cá, fazer uma infraestrutura de salas, fazer um playground, fazer uma coisa incrível. Nós precisamos de recursos e trabalhadores. Nós precisamos de gente para a logística, que o pessoal botou ali. Precisamos de gente para os bastidores. Nós precisamos de você no seu espaço no campo. Precisamos de líder de GC. Tem líder que já vai sair agora no final do ano. Tem grupo que vai ficar sem líder. Se você não for tocado por Deus para ser o líder do seu grupo vai ficar sem líder. Nós precisamos de gente que construa cenário, que saiba mexer com marcenaria para os evangelismos da igreja. Tanta coisa que a gente precisa. Então, eu nem vou fazer o final aqui, eu vou só levantar agora para refletir e praticar, né? Para refletir e praticar. Pare de se auto-excluir. Cadê os crentes nessa noite aqui? Digam amém. Amém. Pare de se auto-excluir. Não se ache pequeno demais. Não se ache que você não importa. Não pense nisso. Mesmo pequeno que você acha que é, Deus te dá honra. Deus te dá um lugar de honra. E aqui na nossa igreja você tem espaço. Saiba disso. Segundo, pare de achar que não precisa dos outros. Pare de servir sozinho. Não, você precisa dos menores. Você precisa dos maiores. As crianças têm lugar. Os idosos têm lugar. Aqueles que às vezes não têm tantas habilidades também têm lugar. Todos têm lugar. E por último, trate a todos com honra. Deus trata a todos com honra. Deus trata a todos com graça e misericórdia. E nós também devemos tratar as pessoas, mesmo que elas não sejam do mesmo nível social da gente, mesmo que elas não tenham tanto dinheiro que a gente tem, mesmo que elas não sejam tão escolarizadas como a gente é. Trate as pessoas com honra. Trate todos com respeito. Trate todos considerando eles melhor do que você. E agora levante sua mão, que eu quero te abençoar. Com os corações crentes, com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus, aquele que é poderoso para guardá-lo de tropeçar e de apresentá-lo sem culpa diante da presença da sua glória, transbordante de alegria. A único Deus salvo, sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém.